Bom dia! Hoje nós vamos começar a nossa caminhada na Epístola de Paulo a Timóteo, na primeira Epístola de Paulo a Timóteo. O primeiro e segundo versículo indica quem é o autor e o destinatário. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, para quem? A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui está muito claro que Paulo foi o escritor e que o remetente era Timóteo. Então, ele está escrevendo a esse jovem pastor, provavelmente, ou quase que certamente, está em Éfeso. Ele foi mandado a Éfeso, para instruí-lo acerca de muitas coisas e ajudá-lo a resolver problemas que estavam acontecendo em Éfeso, como nós estudamos lá na carta aos Efésios, quando eu enviei alguns áudios em outro grupo, e se puder talvez eu vou repetir em vídeo, porque foi uma carta muito importante para ser estudada. Diz assim: quando eu estava de viagem, versículo 3, de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Olha aqui, para te admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinasse outra doutrina. Olha aqui, estava advertindo contra os falsos ensinadores. Nem se ocupem com fábulas, mitos e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ou seja, o intuito da presente admoestação, qual é o intuito dessa carta? Visa o amor, que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, o intuito dessa carta é prevenir contra os falsos ensinos. Visa o quê? O amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, naquela igreja, estava tentando se infiltrar outras doutrinas. E Paulo estava preocupado, por quê? Porque é um perigo, falsas doutrinas. Genealogia sem fim. Para o judeu é importante a questão das genealogias. E mitos. Paulo estava deveras, não estava falando do Antigo Testamento, mas de pessoas que se aproveitavam das histórias do Antigo Testamento e estavam criando mitos. E então Paulo estava com a preocupação que Timóteo ensinasse o que era correto na igreja, que antes de tudo Timóteo fosse um professor daquilo que era correto dentro da igreja, que Timóteo se tornasse também um mestre daquilo que era de coração puro, de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Dizem: desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ele diz assim: algumas pessoas têm eloquência, algumas pessoas falam bonito, mas não estão ensinando aquilo que é correto. Nossa, isso parece que se espalhou até os nossos dias, sim ou não? Você tem visto alguém assim? Claro, algumas pessoas têm muita eloquência, mas ensinam aquilo que é errado e está arrastando consigo multidões. Falta-nos pessoas como Timóteo, falta-nos pessoas como Paulo, e como faltam para ensinar aquilo que é correto, para ensinar aquilo que é certo, ainda que sem tanta eloquência, mas precisamos de pessoas que entendam as escrituras não para discutir, não para brigar, não para escolher se é arminiano, se é calvinista, se é isso, se é aquilo, mas para ensinar o que é correto. A escritura ensina a própria escritura, a escritura responde à própria escritura. Para mim pouco importa se é o arminiano, se é o calvinista, para mim importa o que a escritura diz e pronto. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais faz ousadas asseverações. Amados, procure entender a palavra, para que não saia por aí dizendo o que é, sem saber se o que está falando é correto. Não saia por aí fazendo ousadas asseverações, pretendendo ser um pregador ou uma pregadora, sem que você saiba o que está falando.
pois disso também daremos conta. Nós daremos conta a Deus de cada palavra que dizemos. Cuidado! Não nos basta ter palavras bonitas, não nos basta ter eloquência. Precisamos falar o que é certo, o que é correto diante do Senhor. Precisamos ensinar aquilo o que é certo, o que é certo. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, e aqui ele faz uma lista até o versículo 11. Versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Aí Paulo está contando a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Paulo está relatando a Timóteo sobre a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Não que Timóteo não soubesse, mas para servir de modelo. Amém? Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Paulo está fazendo uma oração e está contando a sua própria experiência a Timóteo. Já que ele está passando instruções ao jovem Timóteo, ele está contando a sua experiência, como um homem experiente que ele é, como ele está instruindo um jovem pastor, ele está dando a sua própria experiência. Isso me traz algo importante aqui. A você que é experiente, a mim que já tenho uma certa experiência com alguma coisa da vida cristã, cabe a nós passarmos nossas experiências aos mais jovens, ensiná-los. Eu achei tão lindo hoje de manhã receber uma mensagem de uma jovem pedindo que eu passasse minhas experiências para ela, para que ela se tornasse uma pregadora. Eu fiquei emocionada com isso. Sim, eu disse sim, claro, vou passar minhas experiências, sim. É o que devemos fazer. Mas seguindo isso aqui, ó. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro, de consciência boa e da fé sem hipocrisia. Consciência boa e fé sem hipocrisia. Vamos passar aquilo que é bom com uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Não representar algo que nós não somos, mas viver uma fé pura, viver uma fé verdadeira. Não fazer uma representatividade, não usar máscaras, mas viver aquilo que nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus. Vamos viver mesmo esse evangelho. Não como quem bota um vestido ou uma capa daquilo que não somos, mas viver realmente o evangelho de Cristo. Não viver como um palhaço que por fora ele é alegre e faz os outros sorrirem. Mas por fora mas por dentro somos tristes, precisando que alguém nos alegre. Não, de maneira nenhuma. Nós viveremos o Evangelho de Cristo, Jesus, genuinamente. E genuinamente ensinaremos os mais jovens, ensinaremos a sã doutrina aos demais. Passaremos as nossas experiências. Veremos frutos daquilo que o Senhor colocou em nossas vidas.
Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate. Aí, ó, ele está instruindo o jovem Timóteo, mantendo fé e boa consciência. Olha a boa consciência aqui de novo. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre desses se contam Himeneu e Alexandre, quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Aqui, irmãos, provavelmente quando ele diz entreguei a Satanás, ele quer dizer que eles foram desmembrados, que eles foram desativados, estão fora do corpo de Cristo, de maneira que eles foram entregues a Satanás. Provavelmente é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Alguns dizem que realmente o apóstolo Paulo entregou eles a Satanás. Então, interprete isso aqui, siga uma linha de pensamento. Mas o que é importante para nós lembrarmos hoje é: combate o bom combate, como o jovem Timóteo. Timóteo é um exemplo para nós seguirmos, de que você nunca será jovem o bastante para combater o bom combate juntamente com aqueles mais experientes. Seguir uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia, combater as falsas doutrinas, mantendo seu coração puro, não ser levado por qualquer vento de doutrina. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Mantenha-se firme na palavra, firme na palavra. Irmãos, eu estou vendo que a Bíblia trata disso com muita severidade. Vamos também combater esse combate. Ficarmos firmes na palavra, fiel ao Senhor. Tenha um bom dia. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.